Fala pessoal, Márcio do Papo de Índigo. Juliana, e aí, como é que vocês estão? Pessoal, hoje o episódio tá mais do que especial. Muita gente pediu, né, Juliana? Exatamente. Para falarmos Do tarô, do tarô. dos oráculos. Exatamente. E eu, como estou na fase aí de aprendizado, estamos estudando. Inclusive, se vocês não foram lá no Instagram e viram o Reels que a gente fez, aquela brincadeira lá, cada carta que o Márcio errou, ele bebia um gole de cerveja, vários canecos foram zerados, né, Ju? Mas brincadeiras à parte, porque faz parte do aprendizado, para poder saber de todas as cartas e tudo mais. Ai, mas é muito gostoso, Muito né, gostoso, né, Muito Ju? legal. Muito aprendizado. Eu A tô gente só encantado com as aulas. Vai pra técnica, vai pra prática, vai pra tudo. Exatamente. Mas olha que legal, E pessoal. vamos falar disso. E a gente vai falar sobre isso hoje. É um dos trabalhos da Juliana, em breve um dos meus trabalhos também. E eu, como diz a Ju, né, como uma boa alma 7, né, que gosta de ir lá, querer estudar a história do negócio, obviamente eu quero trazer um pouquinho da história, Ju, né, pedir permissão pra Ju, porque a Ju vai falar muito aqui sobre a parte prática do tarô, já estamos com cartas aqui na mesa, e vamos falar um pouquinho da história. Claro que se vocês derem um Google aí, vocês vão achar boa parte do que eu vou falar, mas cá entre nós, vamos juntar aqui um pouquinho da teoria com a prática que a Ju vai passar, e o papo que a gente vai desenrolar aqui para poder ficar mais fluido, ficar mais harmonioso e vocês entenderem a essência, porque é uma história. Tá se contando uma história, a história da nossa vida contada no tarô, né, Ju? Então vamos lá. O tarô, tem a minha colinha aqui, porque são muitos números, galera. É o tarô verdade. tem várias origens, primeiramente, tem várias possíveis origens do tarô, mas algumas delas não temos comprovações históricas. Então, por exemplo, tem um determinado grupo, uma determinada linha que fala que veio lá do Egito, mas não tem nada confirmando isso do Egito. É possível, por tudo que a gente está descobrindo do Egito? Claro, é possível, mas não tem nenhuma comprovação, um registro. Olha, achamos Tipo um um artefato, hieróglifo, né? alguma coisa. Não tem. Tem um outro grupo que diz, esse daí eu acho ainda um pouquinho mais, né, com todo o respeito, mas fala assim... Mais coerente. Né? Mas não, e que não tem, ao contrário, não tem tanta coerência, aquilo que eu falei pra você dos mandamentos. Tem um grupo que fala que Moisés desceu da montanha, além dos 10 mandamentos, também com tarô. Então, assim, é difícil a gente ter essa comprovação. Mas o que a gente tem de registro histórico, vamos usar até a palavra, talvez científico mesmo, que lá por volta de 1400, né, o século XV, na Itália, né, dentro do reinado, e faz sentido, porque a gente tem a carta, né, dos reis, das rainhas, né, toda a família real, né, vamos falar assim, né? Exatamente. E era um jogo deles, sabe o jogo de baralho que a gente vai jogar um truco, vai jogar tal, era o jogo deles, tá, era o jogo deles. E o nome que se dava a esse jogo era Tarotti, em italiano, Tarotti, né? Com CCHI. E aí, mais pra frente, né? Olha a colinha aqui que eu vim buscar. Lá na França, em 1700, eu até vou corrigir, ou seja, séculos depois, né? Séculos depois, que tomou um tom mais espiritual. Que aí alguns sacerdotes, alguém ligado à espiritualidade, ali do reinado, falou assim, faz muito sentido. Aí foram falar da questão do Egito Antigo tal, e colocaram, vamos chamar assim, de simbolismos, né, daquele jogo com a nossa vida, com a espiritualidade. E ali, entre aspas, começou a brincadeira. Porque ali começaram depois diversas escolas, né, inclusive a escola que eu gosto muito, que é a Golden Dawn, que começou já a unir a astrologia, o Cabalá, a numerologia, né? E a alquimia. Olha que interessante, tá? Olha, a alquimia. Então, ou seja, essa breve volta, e dos cursos que eu estou fazendo agora é do Crowley. E o Crowley, a Ju pode até falar alguma coisinha assim, é muito, muito complexo, né, Ju? Assim, você que já é taróloga, é um negócio mais complexo, tem muitas variáveis, muita profundidade nas imagens, né? A gente tá até falando isso. São vertentes, são né? vertentes, né? Ele, aí o Smith, que é Isso. diferente, né? O Waite, enfim. E então o Crowley, naquela época do Waite, pareciam que eles disputavam quem tinha as cartas mais profundas, com mais... que os arquétipos tivessem mais... me fugiu a palavra agora... detalhes. Elementos. Elementos, obrigado. Os elementos com mais profundidade, mais detalhes.
E aí, aí vamos entrar agora já na parte, né? Que a gente vai mandar pra Ju, que é o quê? Conforme a pessoa, né? O tarólogo tá lendo ali, a taróloga tá lendo, começa a vir esses elementos com significados, e aí a Ju vai falar um pouquinho mais, obviamente, dessa prática. E aí vem aquela grande pergunta, né? Eu consigo ver tudo no tarô? Existem limites para se ver, né? Que mais? Umas perguntas assim, tem perguntas bem, né? Pô, vou achar meu amor esse ano, vou ganhar na loteria, né? O Palmeiras vai ganhar o Mundial, sabe? Essas coisas, brincadeiras à parte, mas tem tudo tem isso, muita né? coisa, é uma coisa bem ampla, né, Sim. Márcio? E, tipo, às vezes a gente precisa até botar o pé no chão. Isso. E eu acho que vai ser legal esse episódio, porque a gente vai falar sobre tudo isso, de alguma forma. Exatamente. A gente vai esbarrar em tudo isso. Então a parte chata já foi, quer contar um pouquinho da história do negócio? Eu É a prometi pra mim mesmo, contextualização, né, que ia ser é rápido. legal. Porque é legal pra quem é uma alma 7, que gosta de entender detalhe por detalhe, mas na prática, né, nada... Agora eu lembrei dos meus 14, 15 anos, eu falei essa história pra Ju hoje, que eu virei pra um professor meu e falei assim, da área técnica, falei assim, na prática a teoria é outra, né? Porque uma coisa você vê, né? A gente não aprende, a gente não sacia a sede, que eu tô bebendo a minha água, aprendendo sobre a água, saber que a água é H2O. A gente sacia a sede... Bebendo. Então é uma coisa bem profunda pra gente parar pra pensar, né? E aí eu passo o bastão pra Ju falar assim, Ju e o tarô, como que é a Juliana e o tarô? Como que é o tarô na sua vida? Então, Márcia, a minha relação com o tarô, ela começou assim, igual sempre conto essa história. Primeiro eu comecei pelo baralho cigano, pelo Lenormand, né? Então, assim, na pandemia, quando eu comecei a estudar numerologia, eu comecei a estudar o baralho cigano. Então, para mim, foi uma porta aqui de entrada nessa questão arquetípica, nessa questão de se aprofundar em algo. Na verdade, eu entendo que todos os oráculos, independente de quaisquer um, enfim, todos eles vão trazer algo do teu inconsciente. Então, Legal. tem toda essa questão do inconsciente individual e coletivo, que a gente vai falar um pouco, que é a questão de Jung, Sim. né? Da psicologia analítica. Mas o baralho cigano, ele tem outra vertente, e aí ele tem outras questões, enfim. Então, eu comecei com o baralho cigano, e aí, com o tempo, eu tive essa curiosidade, né? Comecei a atender, enfim. Depois eu tive essa curiosidade de aprender o tarô. E é engraçado que, assim, eu fiz um curso de tarô bem básico. E aí, dentro desse curso, o rapaz, eu lembro que ele falou assim pra mim, nossa, você precisa aprender muito numerologia e tal. Daí eu falei assim, então, né? E aí eu estava começando, não que eu estava começando, mas eu já tinha alguma experiência de fazer mapas, não tanto me expor na mídia, assim, nas mídias sociais por conta disso. E aí ele falou, e eu falei, cara, eu sei de numerologia, eu sou numeróloga, eu sou formada em numerologia. E aí, para mim, foi mais tranquilo, por essa relação da numerologia com o tarô. Tipo, você pega um valete de ouros, você pega, sei lá, aqui, 10 de ouros. Então, você vê que o 10, ele representa o quê? Ele já representa toda essa questão de construção de algo, né? Então, o 10, ele é tudo, ele é um número que fecha, sabe? Então, é como se a pessoa tivesse conseguido ali captar tudo, né? Nessa questão de ouros, né? É o todo, né? É o valor maior do dinheiro aqui no caso. Então, aí, tipo, aí a gente foi vendo toda essa relação e tal. E aí eu comecei... né? Comecei as minhas práticas e não é fácil no começo. Não é fácil. Tô vendo, tô sentindo na pele. Porque assim, são 78 cartas e o baralho cigano são 56. Então assim, não é fácil, é muita coisa pra gente aprender. E aí um belo dia eu tava na minha casa e aí eu tenho esse tarô do Osho, que é o tarô Zen. Tarô Zen do Osho. Que é maravilhoso. Só que ele é mais espiritual. Então, ele mostra um outro lado dessas cartas. E aí, o que eu fiz? Veio, assim, uma intuição e falou assim, emparelha todas as cartas.
Então, coloca, tipo assim, cada uma, assim, junto com a outra. E eu fui olhando aquilo, eu já tinha estudado um pouco do Osho, e eu fui fazendo uma análise, eu fui fazendo uma analogia de um com o outro, assim, fui fazendo uma correlação, e aquilo fez muito sentido para mim. Uau! E aí foi assim, então, tipo, aí eu montei ali uma rede social, TikTok, aí fui jogando, fui indo, e aí as coisas foram acontecendo. Então, pra mim, foi mais na prática. Legal, legal. Sabe por que eu falo legal? A Juliana até deu risada, por quê, né, pessoal? Porque assim, as pessoas são diferentes. E eu vejo muito nas leituras, você sabe que eu tenho visto muitas leituras, diversos tarólogos, tarólogas por aí, até de signos que não tem nem relação com os meus 3 principais, né? Que é o Sol, a Lua e o Ascendente. Para ver a forma que as pessoas falam. E é perceptível que, independente de todo o carinho, todo o amor que o profissional tá passando ali, as pessoas são diferentes. A identidade espiritual da pessoa. Não, sim. Então, é muito comum a gente ouvir as pessoas e, por favor, me interrompa a qualquer hora, me corrija, né? Porque isso é importante a gente falar. É muito comum o pessoal falar assim, olha, você está fazendo a leitura comigo, mas se conecta, né? Se conecta na mesa, né? Esteja presente na mesa, porque às vezes a pessoa sai passando de um tarólogo para o outro, buscando resposta. A gente já vai falar sobre isso, buscando aquela resposta quase que numa ansiedade de querer ter respostas, mas no desespero. E às vezes também a pessoa se perde. Depois a gente vai falar sobre isso, eu estou atropelando aqui um pouco, né? Por que eu quis falar sobre isso? Porque as pessoas falam assim, e aí? A gente consegue ver o futuro com o tarô, né? Porque aí a pessoa vai lá e faz a leitura com você, e você faz uma determinada... o próprio nome fala, gente, ela tá jogando e tá tendo uma leitura, uma interpretação ali, uma leitura. E aí a pessoa fala assim, não gostei do que ela falou. Deixa eu procurar outro tarólogo para ver se vai falar alguma coisa. Buscando, ansiando por uma resposta de um futuro. E ajuda, daqui a pouco vai falar, mas que não é bem por aí, né? A gente vai chegar nesse ponto, né? E já que ela falou da quantidade de cartas, né? São 22 arcanos maiores, certo, Ju? Sim, 22 arcanos maiores. Vamos ver se o aluno aqui tá aprendendo direitinho. Eu percebi, né? Estou aprendendo que começa com a carta 0, que é o louco, né? E vai terminar lá na carta 21, né? Que é o mundo, certo? Passando por uma história mesmo, é uma história, né? E é uma história nossa, né? É uma história nossa, é a jornada do louco. Jornada, isso, jornada. Jung, ele fala que conta muito sobre a nossa existência, né? Conta sobre toda essa questão do nosso inconsciente coletivo, tá? Então, é como se fosse assim, todas as cartas, elas trazem ali a consciência. Então, os arcanos maiores, eles são os maiores movimentos da nossa vida que a gente faz. Então, a jornada do louco, ela fala disso. Então, você é o louco, quando é a criança que vai para o mundo, então ela tem que arriscar, ela tem que fazer todas, sabe, agir com otimismo, dar salto de fé. Então, assim, arriscar, mesmo nesse sentido de arriscar. Tá. Mas aí, olhando aquele lado da sombra também, de botar o pé no chão também, muitas vezes, né? É o salto de fé calculado que a gente fala. E aí, depois vem outras cartas. Sim. Então, é como se a gente fosse passando por uma expansão da consciência. Legal isso, hein? Legal. Então, a gente vai tendo consciência da vida, como a vida funciona. Quando a gente chega na carta do mundo, e é engraçado porque, assim, a gente está falando da criança, usamos a criança. A criança como isso é uma representação. Olha o arquétipo. O arquétipo simbólico é uma representação. A criança, ela é essa questão de você começar um processo novo. Então, assim, às vezes você não é que você é criança, mas, por exemplo, você chegou lá na carta do mundo, é como se você tivesse aprendido aquela lição e tivesse passado por aquele movimento da tua vida. Para você começar tudo de novo lá com a carta do louco. Vamos imaginar que você passou por um processo da tua vida que agora você fez uma grande mudança e você vai começar tudo de novo. Você é uma criança e você precisa dar um salto de fé. E aí você vai passar por todos os arcanos, são os grandes movimentos evolutivos do ser humano. Quando a gente traz os arcanos menores, que são as figuras da corte, as figuras da corte que são aquelas que você está falando daquela história e tal,
são os valetes, que também são as crianças, os reis, as rainhas, os cavaleiros, enfim. Tem essas figuras da corte e tem todo o movimento da numerologia que eu falei, que é o 5 de ouros, 4 de ouros, tudo aquilo são os pequenos movimentos cotidianos. O que a gente pode imaginar que o ser humano fez com o tarô? Ele deu vida da nossa vida. A nossa vida está aqui. Então, quando a gente joga tarô, por exemplo, sai uma carta grande de um arcano maior. O que representa? Você está passando por um momento de evolução muito grande na sua vida. Aí, aquele arcano maior, você tem que aprender essa lição. Por exemplo, o mago. Você tem que iniciar coisas novas. Você tem na sua mão todas as ferramentas para fazer isso. Você tem que explorar o mundo. É um mago. Então, é isso. Aí saiu um arcano menor. Você tem que aprender com isso aqui, para você dar um outro passo. Então, assim, gente, é um mundo muito lindo. Louco, é lindo, é lindo. É muito literal isso. Eu tô dando risada aqui, a Ju tá olhando pra mim, tá segurando pra dar risada. Porque as cartas... Não, porque assim, esses dias eu tava jogando pra mim mesmo, a gente tá até falando dessas cartas. Aí eu não te falei um detalhe da pergunta que eu fiz. Olha que louco, gente. A Ju, vamos ver o que ela vai falar. Eu tava jogando pra mim e falei assim, essa transição que eu tô, tal. Aí saiu a carta do carro, o sol e a estrela. Até então a Ju já sabia, porque eu tinha falado pra ela. Aí eu falei assim, esse jogo é pra mim mesmo? Eu tô fazendo certo? Fundo do deck, o imperador. Mano, sou eu. Então eu achei muito louco, é isso que eu esqueci de falar aquela hora. Eu tava tentando lembrar, eu falei, caramba. Então assim, por que eu falo assim, eu fico entusiasmado? Porque até por ter a mediunidade, por ter estudado muitos anos, você percebe, você sente a espiritualidade presente. É gostoso isso. É muito bom. E é tão interessante que até assim, eu tenho muitas clientes que passaram a ter o seu próprio oráculo, seu próprio tarô. E eu gosto dessa coisa que fala da numerologia porque tá em tudo, igual a gente tá conversando lá fora. O tarô. Olha aqui, esse meu baralho cigano, que é o meu xodó, que é o meu primeiro baralho cigano. Ele é astral. Ele tem toda a astrologia. Que legal. Então, assim, tudo no universo, no mundo holístico, se conversa. E é o que a gente estava falando. Então, tipo, é muito bom quando você pega, por exemplo, mapa astral. Você tá falando do imperador. Sim. Olha o 4 no seu mapa, forte. É. Então, assim, gente, não tem como, é uma leitura da sua vida. Exatamente. E esse movimento, né, que até mesmo Jung, né, o pai da psicologia analítica, que trouxe que ele estudou muito essa questão simbólica, ele fala desse processo de individuação que a gente tem. Então, assim, o tarô, ele é a leitura do inconsciente coletivo, porque é igual eu falei, a vida das pessoas, ela tá aqui. Você vê, tipo assim, até as características das personas, assim, esses tarôs são os mais antigos, né? O Waite, o Crowley. Então, assim, olha as vestes. Então, assim, a vida é o cotidiano. É a nossa vida, é uma personificação daquilo que a gente vive. Só que está dentro do seu olha só. É isso que eu ia falar agora. Inconsciente coletivo, a vida, não importa que época. Tá. Inconsciente individual. Por quê? Porque o caminho é seu. É exatamente isso que eu falava. Quem a divide transformação, é aquele que não se divide, né? Exatamente. Entendeu? Você tá no mundo, é assim, você é uma pessoa, mas você vive no mundo. Exatamente. O mundo transforma você. Então é o todo, né? Você é o todo. Então é muito legal. Então a gente olha e fala, cara, você vive, tanto que ele fala do processo de individuação, que é maravilhoso. A gente começa uma parte da vida que a gente fala, cara, e aí? O que eu quero? O que eu vim fazer aqui? Tipo, não faz sentido. Por que isso? Ju, é a sua descoberta. Ju, que você tá falando agora uma coisa tão séria, que eu sei que a gente, obviamente, a gente se programou para falar dessa carta que eu vou falar agora, daqui a pouquinho. Mas assim, individuação. Acabamos de falar, a Ju explicou aqui, né, com profundidade, né, a parte toda da psicanálise mesmo, né, a psicologia analítica, é isso? É uma... Isso.
Saiu da psicanálise e ele fundou a E analítica. aí eu fui buscar a etimologia da palavra indivíduo, que é aquele que não se divide, beleza. Sim. E aí a gente depois vai falar um pouquinho da carta do diabo, que é aquele negócio que a pessoa tá presa ali e tá vivendo às vezes a vida do outro, às vezes ela tá vivendo da arma do outro. Ou seja, o indivíduo deixou de ser indivíduo ali, entendeu? Então assim, é muito louco, muito profundo se a gente for parar pra pensar, né? Exatamente. Por isso que a gente fala dessa questão desse processo da individuação, porque você tá no mundo vivendo a experiência e apesar disso você tem o seu próprio processo. Exatamente. E faz muito sentido. Em Nossa, todo agora eu começo a sentido. viajar A na gente começa a maionese. analisar, com certeza. Com Quase certeza, a mas gente- nós dois. Não, aí eu já começo a pensar, enfim, que a gente vai falar depois, tipo assim, a pessoa que quer, ai meu Deus, por que que meu ex não volta? Enfim, depois a gente vai falar... Para. Não, então, você já entendeu onde eu quero chegar, né? É isso. Você entendeu? Enfim, Sim. mas vamos seguir legal. aqui o... Bom, então já deu pra perceber, pessoal, aquelas perguntinhas que eu fiz aquela hora, né? Pô, dá pra saber se a gente vai ganhar na loteria? Dá pra saber se o time vai ganhar? Ou isso, aquilo? Algumas coisas, né, Ju? A gente tá falando de energia. A energia, ela tá ali na mesa naquele momento. É muito comum, a gente... E olha que o que eu vou falar agora a gente acabou não combinando, mas é muito comum a gente perceber, no meio das leituras aí dos tarô, falar assim, olha... Eu tô vendo aqui que lá no mês 8, aí vocês ficam perguntando, por que mês 8? Mas por quê? Porque algumas cartas vão jogando os números ali, né? O número das cartas, fala assim, olha, até o mês 8 pode acontecer tal coisa. Ou então, ó, essa leitura aqui é uma leitura válida para uma semana, leitura para 10 dias, né? Então é uma energia... E ao mesmo tempo é atemporal, né? Depende muito do momento que a pessoa vê essas energias, né? Essas leituras, porque, assim, a impressão que dá é que as pessoas ainda veem as coisas como uma adivinhação. Exatamente. Então, tipo assim, ai, sabe aquela coisa meio estereotipada? Sim. Sabe? Tipo, nossa, será que ele vai adivinhar? Isso. Será que, gente, Não é e é assim. muito natural, graças a Deus, hoje as pessoas elas têm uma noção de que elas vão fazer uma leitura e de que o que acontece? Você precisa ter dali direcionamentos. E não tipo assim, nossa, ela vai adivinhar e não sei. Por quê? Porque isso fica muito raso. Eu vou falar do que eu penso, do que eu acredito. Eu sei que isso aqui não é uma ferramenta de adivinhação. Não é. Concordo. Isso daqui é uma ferramenta de autoconhecimento e direcionamento. Exatamente. Porque o tarô, os oráculos, enfim, eles captam o seu inconsciente. Não importa, ai, mas eu tô à distância, ai, mas eu gosto de jogar, quando é tipo assim, eu não Olho no acredito, olho, né? não acredito no virtual, gente, pelo amor de Deus, energia, é igual você passar um reiki numa pessoa no hospital, o reiki vai chegar porque é energia, é a mesma coisa. Então, assim, ele vai captar aquilo e ele vai colocar tudo na mesa, ó, vai te contar uma história, cara, é muito louco. Então, assim, você vai trazendo aquilo à tona. Então, não é. Isso é uma coisa de transformação. Se você quiser se transformar, se você estiver aberto ao ouvir, você vai ter as respostas que você precisa naquele momento. Exatamente. É a mesma coisa quando você vai, por exemplo, num centro espírita, e aí você fica com raiva, não sei o quê. Não, você precisa ouvir tal coisa. Você está preparado para ouvir tal outra coisa? Meu Deus, olha. Não, mas é isso mesmo. É muito doido, né? E você tá falando isso, é que tem alguns assuntos que a gente colocou meio que uma ordem para falar, mas ao mesmo tempo alguns deles se misturam, né? Então a gente pode até citar aqui, mas se aprofunda depois. Porque o que acontece? Gente, é muito interessante. Às vezes a pessoa... vamos falar do tarô, mas se deu o exemplo do centro espírita, que é clássico, né? Sim. Mas do tarô, a pessoa vai lá, joga pra mim. Aí fez todo o procedimento lá, você jogou. E aí a pessoa, tipo, não era isso que eu queria ouvir, né? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E aí a pessoa não aceita. Então, se ela não tá aberta para aquilo lá, não adianta, a energia tá ali, tipo assim, é aquela história eu te mostro a porta que você tem que passar, mas você tem que meter a mão na maçaneta e abrir a porta. E as pessoas não estão querendo abrir a porta, elas estão querendo que os outros abram para ela. É um negócio complicado isso, né? Se você for olhar friamente, é complicado. E o tarô, ele mostra para a pessoa olhar para dentro, né? Assim como a numerologia, assim como a astrologia. Não é o amiguinho. Você está olhando o seu mapa, os seus mapas, você está vendo a sua leitura,
né? Exatamente. Então é um negócio muito... são trocas de energia. Eu não sei, eu não quero... Do jeito que eu vou falar agora, eu não quero ofender o conhecimento de ninguém. Mas talvez por eu ver as coisas, sentindo as coisas, eu percebo que é muito claro ao mesmo tempo isso pra mim. Eu tenho todos os meus dilemas, porque a gente tá aqui no planeta, né? Ninguém tá aqui porque é santinho, não. A gente tá aqui vivendo essas coisas. Mas para mim é muito claro isso. Calma aí, olha só. É energia. Se na leitura daquele dia para mim, falou assim, ó, fica atento com possíveis situações de nervosismo, blá, 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 a maneira aí, ó, você tá muito propício a isso aqui. Calma aí, deixa eu levantar a antena. Porque, de repente, nem eu tô vendo que eu tô fora do meu controle. Deixa eu ver o que tá acontecendo ao redor. Mas não ser imediatista, né? E é legal falar sobre essa coisa, se determina o futuro. De novo, a gente pode Nossa, trava-línguas. A gente pode esbarrar nessa coisa da astrologia e da numerologia. Sim. Porque, igual você falou, tipo, saiu o imperador. Aí você sabe com o seu mapa lá, o movimento dentro lá da tua vida do imperador. Por isso que é bacana isso. Sim. Eu falo porque, assim, nas minhas leituras, como eu sou numeróloga, eu sempre pego a data de nascimento da pessoa. Eu não vou abrir um mapa dela, porque só se a gente fizer um mapa. Mas abrindo ali alguns dados, você passa a entender o momento que a pessoa tá. Eu acho muito legal você agregar esses tipos de conhecimento. Sim. Porque o mapa, de fato, é algo que a pessoa tá ali. Tá, tipo, é uma energia predestinada. Presente ali, né? E presente ali. E aí lá vem o tarô e fala, querida, olha, você tá, sei lá, num 5 de ouros agora nesse momento. Você tá tendo que viver um mago, mas você só tá ali num simples 5 de ouro se limitando. Você tem toda essa potência do mago, vamos pensar assim, mas você tá ali no 5 de ouros. Então, assim, são esses movimentos que, de repente, a gente pode agregar e trazer pra gente. Então, eu acho legal pensar nisso, em abrir essa mente, né? Inclusive, Ju, eu não sei se tá fácil aí a carta do que a gente tava conversando, 5 de copas. Lembra que a gente tava falando de 5 de copas? Que é uma carta bem interessante. Olha lá, olha que carta. É uma carta linda. E eu falei pra ela porque saiu... É uma carta linda. Não, sabe por que ela é linda? Ela é linda luto. Não, mas por que eu acho ela linda? Porque a pessoa tá ali chorando pelo leite derramado, quase que literalmente, porque Sim. tá nas taças ali, né? Nas copas. Uhum. E do lado tem as copas, né, as taças ali em pé ainda, que pode ser um baita de uma saída para a pessoa, mas se ela ficar olhando ali e não se movimentar e não olhar o que pode ser feito, e você falou aquela hora com muito mais, obviamente, né, com toda a sua experiência, você falou, pô, tem outras possibilidades abertas ali, né? E a pessoa não, ela fica ali parada. Aí vem aquela historinha que eu já vi memes na internet, que o cara tá lá cavando pra chegar num diamante. Nossa, eu aí adoro, ele cansa, desiste. Adoro isso. No meio do caminho. Tá muito longe, não sei o que lá. Ele aí para. Tá um fio aqui e o ouro tá aqui. É mais ou menos essa carta, né? A história dessa carta, né? Exatamente. Então, quantas vezes não deve sair nas nossas vidas uma carta dessa? Porque é o que mais acontece. A gente tá num caminho, se frustra por um negócio, opa, vamos pro outro. E não fica parado, E né? essa carta, ela fala muito de maturidade também, Exatamente. de você saber aceitar as coisas que, por exemplo, não é o tempo, não é tempo ainda. Isso. Há tempo para tudo. Exato. Então, por exemplo, sei lá, que a gente vai falar mais pra frente. Fala de emprego, vai. A pessoa tava lá frustrada porque não conseguiu a vaga que ela tava pleiteando ali. Então, aí a gente tem N situações, ou a situação de tipo, olha, você precisa aceitar isso, porque nesse momento não é essa vaga o seu propósito, ou então... Quando, às vezes, tem essa questão do apego. Isso, nossa, eu gosto muito de falar sobre isso. Quanto mais você vibra no medo, quanto mais você se apega e não solta e não deixa o universo fazer o movimento que ele precisa fazer, não vai vir. Então, assim, a pessoa, ela tá lá toda chorando, não sei o quê, mas ainda tem. E quando solta, vem. Então, assim, às vezes a gente precisa entender. Eu gosto de trazer para o relacionamento. Sim, eu quis o exemplo de trabalho, porque eu sei que a gente vai falar do relacionamento depois, né? Mas o relacionamento, ele é clássico, né? Quando a gente pensa que, às vezes, a pessoa, ela fica lá desesperada. Ai, meu Deus, será que a pessoa vai voltar, não sei o quê? Quando, na verdade, ela precisa olhar o movimento que às vezes, alguém sai da nossa vida para que a gente possa se enxergar.
Se olhar. Exatamente. Então, é exatamente isso. Então, tipo... E aí, você se olha, você se enxerga, há tempo para tudo, há tempo para analisar, há tempo para maturar as coisas, copas, olhar o lado emocional e depois, de repente, essa pessoa pode voltar. Exatamente. Mas não é no seu tempo. Quando você falou dessa... Que a gente deu essa... Olha que legal. Ela falou do relacionamento, eu quis falar do trabalho. Olha como é uma carta Nossa, para pro tudo. cotidiano todo geral. E eu lembrei que se eu... Imagine eu voltei no tempo. Imagine se eu tivesse o tarô lá quando eu tinha meus 16, 17 anos. Que eu estava concorrendo a uma vaga numa determinada empresa de fabricante da época de televisão. Muito forte aqui no país. E eu tava lá, eu era da área de eletrônica, putz, tal. Eu era um forte candidato. Não consegui. Eu fiquei numa frustração. Eu fiquei igual esse cara olhando para as taças caídas. E eu tinha esquecido que eu tinha mandado o meu currículo na época para uma outra empresa. Melhor ainda. E é uma empresa que eu falei assim, nunca que essa empresa vai me chamar. Uma empresa holandesa. Né? Vou até falar o nome, que infelizmente já teve muita mudança, que era a Philips. Né? Nunca que a Philips vai me chamar. Porque a Philips está pedindo isso, pedindo aquilo. Passa 2, 3 dias, o pessoal da secretaria, né? Da escola, né? Márcio, é o seguinte, você foi chamado para poder participar da seleção lá, tal. Eu, caramba, senão era para eu estar trabalhando em outra empresa. E minha vida hoje, olhando para trás, lembrei do Steve Jobs, né? Que a gente nunca consegue ligar os pontos da vida enquanto a gente está passando para a vida. Só na hora que a gente passa alguns pontos, a gente olha para trás. Fala, olha, esses pontinhos fez sentido. Hoje, se eu tô aqui conversando com você, conversando com vocês, é porque eu passei por esse processo que tinha que passar. Já pensou se eu tivesse ficado lá chorando, desistindo, não tivesse mandado o currículo para Philips? Olha, é muito dessa carta. E aí eu fiquei imaginando, já pensou se eu tivesse essa ferramenta naquela época? Então, quanto mais cedo a gente usar essas ferramentas, melhor. Mas, ao mesmo tempo, ela chega na hora que tem que chegar, né, Ju? É engraçado, você falou disso, eu lembrei da carta que antecede, que é o 4 de copas. Sério? Você vê que todas as cartas são uma sequência. O 4 de copas legal. É a pessoa que ela tá ali, tem as copas, tá ali, tipo assim, apática. Tudo que é oferecido, a pessoa tá lá. Mas por quê? Porque ela tá completamente fechada emocionalmente. Que legal. Fechada, não consegue vislumbrar outros sentimentos. Ela tem uma dificuldade de olhar para dentro dela e entender o que ela tá sentindo. E aí, ela só consegue sentir quando ela entra no 5 de copas. Que legal. Você vê como olha que delícia, que delícia. É uma sequência. Olha, arrepiou, gente, arrepiou mesmo. Quando ela entrou no 5 de copas, o que acontece? Ela vai ter que olhar, por isso que virou luto. Porque o luto, ele é uma finalização para que um novo começo aconteça. É um término de ciclo, né? E aí, tipo, ela vai olhar, e aí é quando ela solta, e aí é onde ela vai ter que ser madura, legal. Cara. Porque imagina, o luto, ele é uma fase ruim, claro. Mas você vai maturar outras coisas. Você vai ficar mais maduro quando o luto acontece. Exatamente. Nossa, é um processo da vida, é muito legal, é muito... Então, imagina pessoas que não sabem disso, que não têm noção. E aí, gente, eu vou falar, vou olhar bem sério pra vocês aqui no olho de vocês, ó, olho no olho. Porque quando a gente fala de individuação, quando a gente fala de olhar pra dentro, as pessoas confundem muito, né, Ju? Que parece que é o egoísmo. Gente, não leve para esse lado. A gente precisa primeiro encontrar a gente aqui dentro para depois a gente transbordar e envolver o próximo. Se a gente tentar buscar a resposta no outro, lascou, né, Ju? Que aí tem a ver com as cartas que a gente vai começar a falar daqui a pouquinho, né? Mas, Ju, vamos lá. A gente colocou meio que um roteirinho pra gente ir falando, mas obviamente a gente sabia que o nosso papo ia ser muito fluido. E que a gente ia até viajar de algumas coisas. Mas fala aí, Ju, dentro do que a gente falou até agora, quais são as coisas, que de repente... perguntas que o pessoal mais faz, é isso? A gente poderia falar sobre isso? As perguntas que os clientes mais fazem? O que mais? O que você quer falar antes? Tá bom, vou falar disso aí, vamos lá. Mas acho que essa questão, por exemplo, a gente tá falando dessa coisa de relacionamento. E assim, eu não sei. No caso, para mim... Juliana, esse ano é um ano que está vindo muita demanda profissional. Tá. Por conta dessa transição do ano 9 para o ano 1. Então, as pessoas elas estão encontrando caminhos. Mas, para mim, específico, como eu trabalho com essa energia, até mesmo mediúnica de relacionamento, para mim é muito forte ainda. Tá. O meu maior público é o feminino. E essa questão de relacionamento.
E essa coisa que, de novo, a gente vai falar do ex. Então, assim, as pessoas, elas ainda patinam. E até vira meme isso, inclusive, se você entrar nas redes sociais, aí nas redes vizinhas, né? Vira até meme essa coisa, ai, meu ex volta. Ai, não sei o quê. Então, assim, é muito interessante, de novo, falar sobre isso. Né? A gente pode substituir o meu ex-volta para o que eu tenho que aprender com essa relação. Boa. Só que é o seguinte, nossa, lê do engano. Eu sou muito... Sabe como é que eu funciono, né? Eu falo mesmo na lata. O que acontece? Quantas pessoas estão dispostas a passar pelo autoconhecimento e até chegar... Só que eu vou te falar uma coisa, tá? Chega uma hora que a pessoa ela é obrigada a olhar para isso. Porque, gente, é o seguinte, existem padrões inconscientes que a gente vai exercendo de maneira inconsciente de você ficar atraindo pessoas e situações iguais. São os mesmos ciclos. Olha o 8 de espadas, né? O mesmo ciclo da sua vida, que você fica lá, a mesma coisa. E aí até que chega um momento que aí você precisa começar a entender, voltei pra mim. Pô, mas espera aí, tem alguma coisa errada. Eu quero me transformar. Então é onde a gente pode entender que o tarô aí, ele vai te ajudar, porque aí é onde entra toda essa revolta. Das pessoas falarem, nossa, mas por que não dá certo com essa pessoa? Porque é o bendito ego. Tá. Né? A coisa... E aí, gente... Que a gente acabou de falar agora de olhar pra dentro e a pessoa não olha. Exatamente. Né? E assim... E aí eu entendo, né? Enfim, eu falo da minha experiência até como psicóloga. Eu sou psicanalista. Então, eu gosto muito de falar sobre essas questões inconscientes e tal. E aí, é lógico que você vai buscar toda... Dentro da leitura, você vai captar tudo isso. Você vai falar, nossa, que interessante, né? Essa pessoa, o ego, então, ela recebeu isso, ela tá procurando isso. De forma inconsciente. Exatamente. Então, assim, a gente procura dentro das leituras trazer essa realidade para a pessoa. Olha, cara, você precisa investigar. Vamos fazer o seu mapa, numerologia, a mesma coisa. Ela vai trazer isso também. Legal. Seu problema aqui nessa existência, você tem você tem um problema aqui com o papai ou com a mamãe que você veio, então tem uma questão assim. Então, assim, são todos esses elementos que a gente vai poder utilizar com tudo. Legal. É porque, não sei se era uma carta que você iria mostrar agora ou não, mas que a pessoa fala assim, tá tudo desmoronando, tá tudo dando errado, não sei o quê. E olha, gente, a carta da torre. Juro por Deus que eu Você só puxou, né? Você ia procurar ela, mas você só tirou ela. Tá vendo? Por que será que a torre apareceu? Porque tudo tá desmoronando. Ah, né, gente? Tá tudo desmoronando aqui nesse ano 1. Mas é verdade. Mas é bom, né? Você tava falando, né? Fala da carta da torre. A torre, ela é a crise. A torre, ela é a ruptura. Ou seja, olha que interessante a gente falar todos esses padrões inconscientes sob os quais nós somos construídos. E aí vem a carta da torre e fala, então, chega um momento na vida que fica insustentável. Eu vou dar um exemplo. Meu Deus, perdi o emprego. Meu Deus, meu relacionamento acabou. E a pessoa enlouquece. Por quê? Porque a torre, ela fala que essa base, ela não era uma base sólida. Então, você vê que tá pegando fogo, o povo tá tendo que pular. Você entende? Ela não era uma base sólida. Então, às vezes, a gente é construído sobre valores e crenças e situações que a gente, ao longo da nossa vida, vai vivendo até que acontece um evento. Você percebe o que a vida faz? Ela coloca eventos e situações para que a gente acorde e fique, meu Deus, só que tome uma atitude. Ou você vai ficar ali chorando embaixo do pé da ruína, ou você vai se mexer e você vai começar a mudar. Até uma coisa interessante, Ju, que veio na mente aqui agora, que você falando dessas coisas. Perdi emprego, perdi relacionamento. Eu lembrei de um filme chamado Doce Novembro, com Keanu Reeves. Assistam, porque o que acontece com ele no filme é exatamente a torre. E aí saiu um Keanu Reeves publicitário, arrogante, com ego lá em cima, para um Keanu Reeves mais dócil, mais amável, que vê o próximo. Então, assim, é uma história bacana que eu acho que exemplifica
esse arquétipo da torre, né? Nem tinha parado pra pensar nisso daí. A gente tá falando sobre filmes e essas crenças, né, Márcio? De repente, tipo, essas crenças, e você falou dessa coisa dócil, olha que interessante. Uma pessoa arrogante, uma pessoa não sei o quê. Será que essa vida tá fazendo tanto sentido assim pra essa pessoa tá arrogante e tá não sei o quê? Porque é isso que acontece com a gente constantemente. Tem alguma torre que precisa quebrar. Exatamente. E aí se a gente ficar falando exatamente dessa cena do filme, a gente vai perder mais um episódio inteiro só falando do filme. Mas interessante. Então, vocês sentiram, né, pessoal? O tarô, ele vai mostrando os cenários do cotidiano, ele vai mostrando, né, os arcanos maiores ali, também dando os sinais que tem que dar, né, toda aquela história, todo aquele valor. É toda uma história mesmo da vida da pessoa. É muito gostoso. Uma historinha, gente. É o máximo. E aí eu te pergunto, Ju, quando a gente chega... Até para falar dessa parte que a gente falou agora aí da pessoa não olhar para ela, não seguir dela. Fala da carta do diabo. A gente já falou um episódio sobre ela, mas é uma carta linda, né? É uma carta muito falar rica. Sobre esses pontos, né? A gente falou da carta do diabo num episódio que nós estávamos falando de sombra, a gente falou de espiritualidade, né? Da positividade tóxica. E aí agora a gente entende que é assim, né? O diabo, ele é uma mentira. É simples assim. O que acontece? O diabo, ele é uma criação da igreja para manipular você. E é engraçado que até eu achar, tenta achar aqui, Márcio, a carta do diabo. E aí, o que acontece com a gente? É como se o tarô, ele trouxesse esse arquétipo. Lembra que é um arquétipo, que é um símbolo do inconsciente coletivo. Todo mundo acredita no diabo. Nós aprendemos que o diabo existe. Mas, na verdade, ele fala mais sobre o controle e a manipulação, que foi usada desde lá de trás pela igreja para que pudesse manipular a gente, controlar, enfim. Lembra que o teocentrismo, a igreja tinha o controle e o poder. De tudo, né? Só que esse arquétipo, ele ainda é vívido na nossa mente. O que acontece de forma inconsciente coletivo? A gente vive vibrando medo, culpa, remorso e não sei o quê, e o pecado, e essa coisa do sexo, essa coisa ruim, como se fossem coisas ruins. Mas, na verdade, é porque ele tá dentro, ele tá coexistindo dentro da sua mente. Porque, olha só, tem os grilhões, tem as questões, né? Ele tá existindo aqui, mas tem duas pessoas e tem uma baita folga aqui. O que ele tá querendo dizer? Ele tá falando assim, tudo isso tá na sua cabeça. Se você quiser sair dessa corrente, você tira, você sai. Autoconhecimento. O que ele tá falando? Ele tá falando assim pra você, olha, quem está preso aqui é você. São as suas atitudes, são os seus medos. Quanto mais medo você tiver, mais você está aprisionado a mim. Então, assim, vamos falar dessa coisa que a gente estava falando lá sobre traição. Acho que a gente pode terminar aqui nessa pegada, né? Eu não falo e eu não gosto de falar sobre traição, sobre morte e sobre doença. Não gosto de falar sobre esses temas, tem por N motivos, mas a questão da traição, por exemplo, ela vem falando muito essa coisa do diabo. Por quê? Porque, assim, as pessoas ainda ficam falando assim, ai, porque é uma tentação, a carne é fraca, não sei o quê. Gente, é o seguinte, uma coisa que, inclusive, a numerologia me ensinou. Nós temos tendências dentro da nossa personalidade. Elas existem. Quando você aceita essas tendências... Vou dar um exemplo. Se você é uma pessoa mais aventureira... Vamos falar assim, se você olha para isso, se você aceita essas tendências, você aprende a dominar os seus comportamentos e você passa a entender sobre você mesmo. Isso aqui não vai te aterrorizar. Ou seja, quem domina? Você se torna uma marionete da vida, dando a desculpa de que, porque olha, porque a pessoa, porque... Não, você traz para você a sua responsabilidade. Então, eu acredito que o diabo, ele fala sobre isso. É muito complexo. É complexo, mas passou... Eu não sei se a gente falou isso eu acho que você falou mesmo, tá? Sim, foi bem... Não, o que eu vou falar agora. Que é o símbolo do Yin Yang, né? Que a gente tem luz nas sombras, né? Você falou isso, né? Nossa, perfeito. A integração. A integração.
que é junguiana, exatamente. que é o processo da individuação. Exatamente. Porque o que acontece? A integração é você aceitar partes obscuras. Quando a gente fala sobre inconsciente, aliás, quando estamos falando sobre sombras, estamos falando do inconsciente. Nem sempre é aquela coisa tipo assim, ai meu Deus, é o pecado. Não. Sombra é o que você não quer enxergar. Tudo que você não quer enxergar é sombra, que te amedronta, que você não encara dentro da sua personalidade. Quando você aceita essa parte de você, você integra e você cresce, você se fortalece, aquilo vira uma força. Isso. Ao invés de criar carapaças pra te proteger, blindar e te esconder delas mais. Né? E pra você não botar a culpa no terceiro, no bonito aqui do diabo, né? A culpa é do diabo, a culpa é do outro. Nossa, aquela moça é sedutora. Nossa, porque aquela coisa... Ai, me seduziu. Não te seduziu não, querido. Você foi porque você quis, tá tudo certo. E é isso. Exatamente isso, exatamente isso. Não, é uma coisa muito bacana, né? Quando a gente fala dessa clareza, né? Porque é uma clareza, é uma luz que a gente coloca dentro da gente mesmo, né? A gente não é luz, a gente não é sombra, a gente tem os dois. Os dois. E aceitar. Mas assim, é muito doido. De novo, volta toda aquela questão, né? A gente foi construído pela ideia de pecado, medo, culpa aí. E é isso que assombra a gente, porque é como se fosse assim, você precisa ser bom. Você precisa não sei o quê, você precisa não sei... E aí você é super bom pra todo mundo. E aí você é super não sei o quê. E você acaba se perdendo dentro do personagem. É isso. Aí alguém fala assim, mas... Por que tudo isso? Ela acabou de falar agora do autoconhecimento. Se a gente tem o autoconhecimento, a gente diminui, pelo menos, vamos falar assim, essas tendências nossas, porque a gente está se conhecendo, a gente está buscando. E o tarô é uma das ferramentas para esse autoconhecimento. Assim como a numerologia, como a astrologia, né? E outras mais ferramentas por aí, né? Exatamente. Que a gente vai encontrando no decorrer dessa nossa jornada, né? E é complicado. E é muito complicado. E por mais que às vezes seja mais fácil a gente falar pro próximo do que muitas vezes a gente colocar para dentro da gente, mas a importância da gente fazer essa busca e ter alegria no viver, né? Porque às vezes a gente começa a fazer essa busca e a gente se... Caramba, olha a sombra que eu acabei de enxergar em mim. Ah, meu Deus. Não, calma aí. Cara, por um momento, beleza, fica ali, tá bom. Bola pra frente, vamos lá. Sombra, e aí, beleza, né? Tipo assim, e aí, vamos tomar um café da manhã? Eu lembro daquela imagem, né, que eu já vi lá na rede vizinha, da menininha andando de mão dada com um monstrinho. O monstrinho é a sombra, tipo, não é você apagar isso, mas é você procurar... Conviver com isso. Mas é difícil, né, Márcio? Então, assim, às vezes, e aquilo que a gente já falou aqui, cada um vive o seu estado hoje de consciência. Então, tipo, vão ter pessoas que vão vir ainda, e o meu ex volta, eu fico louca, não quero saber, não sei o quê, e não vão querer trabalhar isso, vai ter gente que vai fazer isso. Mas a proposta é você aprender a se transformar. A tua proposta aqui é essa, mas aí é livre-arbítrio, né? Aí já é outra situação. E Ju, deixa eu falar uma coisa. Fala uma coisa pra todo mundo aqui, tá olhando. Tem limites? Tem alguma coisa que não é legal a gente tá falando? Ou por uma regra, não sei. Vamos usar essas palavras aqui mais fácil. Fala pra gente aí. Márcio, tem sim. Tem coisas que muitos tarólogos não falam. Por exemplo, morte, doença, gravidez. Gravidez eu acho que até, enfim, tem coisas que sim, que elas se confirmam, tá? Aparece muito, principalmente no baralho cigano, carta da cegonha, enfim. Mas tem, assim, questões que, por exemplo, uma morte. Como é que a gente vai falar de morte? Tá. Como é que... Imagina a angústia de uma pessoa, por exemplo, né? Como acontece... De forma muito corriqueira. Tipo, a pessoa chega e fala assim, nossa, mas meu marido tá em vias de não sei o quê. Como é que eu vou virar e vou falar assim, olha, seu marido tem 5 meses de vida. Seu marido tem 1 mês de vida. Tá. Gente, não é só a questão de não ser a pessoa, mas é uma questão energética. Tá.
A energia que se fica colocando nas coisas impacto, né? é muito ruim, é agoniante falar sobre isso. Então, assim, ninguém é Deus, você não é Deus. A carta da morte, ela existe no baralho cigano, é o caixão, no tarô, ela tem a carta da morte, ela mostra a morte de alguém, mostra. Só que é o seguinte, ela também serve para mostrar as finalizações dos ciclos e transições, enfim. Sim. Tá? Então, assim, eu não falo sobre morte. E, cara, a questão de doença é interessante. Por quê? Porque imagina só, já aconteceu, eu tenho, inclusive, um caso de uma pessoa que ela estava com a cabeça pilhada por conta de estar doente. E aí tem toda essa questão da sua ética, do que você tem que falar para essa pessoa. Tipo, ai, nossa, mas eu vou precisar fazer cirurgia. Ah, mas a pessoa, ela fica, né, ficou de alguma forma ali em cima. E aí, eu cortei, não falei nada, né, nessa questão. Mas o que acontece quando acontece isso? A pessoa, ela pode vir, ela pode ficar dentro disso ali e ela não ir buscar o médico. A pessoa, quando ela fica muito assim, ela tá com medo do quê? Do médico. Ela está com medo de encarar diagnósticos. Então, assim, ela vai ficar em cima de você para se apoiar na espiritualidade, como se fosse uma muleta, para não encarar um diagnóstico. E aí, de novo, e é o que eu falo para todo mundo, todas as doenças e todas as questões, elas já acontecem no astral. Então, nós temos o nosso corpo físico, mas antes de atingir o nosso corpo físico, ele já vem do corpo astral, ele já vem de outras camadas. Até se firmar aqui, né? Gente, e tudo bem, a cura existe. Eu acredito demais, todo mundo pode se curar. A gente tem um poder imenso dentro da gente, mas toda doença também tem um propósito. O que causou aquilo também, né? Exatamente, tem um padrão, tem uma vibração, tem aquilo que a gente já falou uma vez, né? Ganhos secundários. Às vezes as pessoas ficam doentes porque elas querem atenção, carinho dos familiares. Então, assim, gente, é toda uma complexidade. Então, falar sobre isso é uma zona perigosa. A pessoa, ela pode... então não vai... Aí, de repente, sei lá, acontece uma situação e você fala alguma coisa, a pessoa leva aquilo e não vai no médico. E qual a sua responsabilidade depois? Ou seja, você não é um médico. Legal e você falar isso, né? Além dessa questão da responsabilidade, já que a gente... Estamos falando de energia e também falando de Jung, né? Jung fala uma coisa muito bonita. Talvez eu não vou usar toda a beleza daquela frase dele, né? Pô, domine todos os conhecimentos, todas as teorias, mas quando for tocar uma alma humana, seja outra alma humana. Seja apenas uma alma humana. E é bem isso, né? Nesse momento a pessoa tem que ter um bom senso ali, ser humano, e falar assim, se eu falar isso vai dar ruim. Porque a pessoa, no final das contas, ela não quer encarar algo que por medo já tá ali na matéria, e é isso. Exatamente. E aí a gente vai ter que fazer esse enfrentamento, não tem muito para onde fugir. E para dar uma aliviada final aí, pra gente ir se despedindo também, a gente simbolizou aqui, é muito simbolizado também, né, a sombra e a luz como o preto e o branco, né? E aí, olha que interessante, que é a dualidade, que é a origem até da palavra diabo, né, que é da dualidade. E se a gente for pegar em escala, se a gente for, né, brincar com as cores, entre o branco e o preto, a gente tem tons de cinza, vamos falar assim. Que é importante a gente também usar, já que a gente está brincando com essas cores, ficar no meio do caminho. Você saber que tem o seu lado preto, tem que saber que tem, né, o seu lado negro, saber que tem o seu lado branco, né, vamos falar que é da luz, a escuridão, e você brincar nessa nuance. Você saber que para lá é a sombra, saber que para lá é a luz, mas caminhar nesses tons de cinza. Isso é importante, né? Porque senão a gente fica muito 880. Tô querendo dizer, a gente não pode... Ai, meu Deus, eu tô com medo da sombra. Aí você fica ali. Aí você não encara. Aí você procrastina, aí você não e faz você não sai do lugar. O que precisa ser feito. Exatamente, não tem as atitudes, né? As coisas que... Eu disse isso porque, por exemplo, não vou dar exemplos de sombra aqui, mas a pessoa sabe da sombra dela e aí ela pega e fala, então calma aí, já que eu tenho que encarar minha sombra, então eu vou sair pro mundo, vou fazer o que tem que fazer de errado. Não é isso. É você saber do seu potencial e não executar com consciência. Consciência, a palavra é consciência. E é o tarô que vai ajudar a gente muitas vezes a ter a consciência que a gente busca. Que legal. Pessoal, eu acho, né, Ju, eu acho que a gente conseguiu cumprir a nossa missão aí de passar a história do tarô,
passar a sua história com o tarô, falar um Sim. pouquinho do caminho aí dos arcanos, né? O caminho do louco, a jornada do A louco jornada ali. do louco. E, ao mesmo tempo, pegar um pouco do nosso cotidiano, né? A gente falou do cotidiano do baralho, né? Que tá ali daquela época, e pro nosso... E trazer essa expansão, né? Que cada um tem que buscar, cada um tem que olhar para dentro de si e buscar essa expansão. Então, a pessoa vai buscar você vai fazer a leitura, a interpretação, mas ela tem que falar assim, calma, que legal, a espiritualidade me passou isso. Então, deixa eu olhar para dentro agora e ver o que eu tenho que mudar, né? E não querer que você resolva o problema dos outros, porque ninguém vai resolver o problema dos outros, né? Sim, exatamente. Já acontece de tudo, mas... Acontece de tudo, mas a gente... De alguma forma, a gente tenta entender o que a gente também está tendo que aprender com isso. Exatamente. O tempo todo. Nossa, por que eu atraí isso? Enfim, Exatamente. né? Nada é por acaso. Pessoal, você chegou até aqui, não curtiu ainda curte o vídeo aí, já compartilha com seu amigo. Se não está inscrito, que eu acho pouco provável. Manda para né? quem gosta de tarô. Manda para quem gosta de tarô. Me segue na rede vizinha Juliana Suna com 2 N's. É isso aí. Leituras de tarô, numerologia e é isso. E é transformação isso. pessoal. Transformação pessoal, é isso aí. Pessoal, mais uma vez, muito obrigado. Estamos sempre muito contentes, né, com cada tópico. Muito do que a gente falou isso aí, o pessoal pedindo, né? O pessoal Sim. pedindo em mensagens. A gente ainda não tinha falado, A gente né, não tinha Márcio? falado, né? Até um abraço lá pro Rodrigo, lá de Porto Alegre, que fala, agora vocês vão falar de tarô. Calma, que a sua hora vai chegar. Então, bora lá. E muitos outros amigos aí. Então, pessoal, um abração. Tchau, Beijo, tchau. fiquem com Deus, até a próxima.